Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. A gente está com tanta saudade de todos, tanta saudade de a gente se reunir para a gente adorar juntos ao Senhor. Mas você pode matar a nossa saudade. Sabe como? Por exemplo, agora, nesse momento, você está participando deste culto online. Põe aí um bom dia, põe aí um Deus te abençoe. Diz que está com saudade do irmão. Digita aí no YouTube, no Facebook. Deixa a gente saber que vocês estão conosco nesse momento. Porque é o momento do culto, do nosso culto. A gente só está distante fisicamente, mas os nossos corações estão unidos. Então dá um bom dia. Não, olha para a pessoa que está do teu lado, na sua casa, e dá um bom dia para ela, dá um abraço, manda um bom dia para o irmão de quem você está com saudade, sabe? É muito importante esse momento, a gente está se unindo assim. É diferente, é um novo jeito de viver, mas é um jeito de expressar amor. O canto que nós vamos cantar fala que nós queremos ver o Senhor. E muitas vezes o jeito de as pessoas verem o Senhor é através da nossa vida. Então assim, liga para o irmão que faz tempo que você não vê, desde que a gente está isolado. Manda uma mensagem. É tão importante a gente se cuidar um do outro. Então expresse o amor do Senhor na vida do outro, do seu irmão, do seu amigo, do seu parente. E que assim as pessoas possam ver o Senhor nas nossas vidas, porque nós queremos ver o Senhor. Então, vamos adorar a Ele e não deixe de expressar o amor do Senhor na sua vida e na vida do outro. Santo, Santo, Santo.
Graça e paz, irmãos. Mais um culto para meditarmos na palavra do Senhor. Um culto ainda via online pelas redes sociais, mas é importante esse momento onde todos nós precisamos com prudência preservarmos, essa comunhão física. Por uma causa maior, a saúde, então isso é muito importante. Convido você a meditar nesse culto, nessa manhã, no Salmo de número 91, nos 4 primeiros versículos, mas antes nós vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado nesse tempo. Agradecer a Deus porque ainda temos o privilégio de juntos meditarmos na palavra de Deus, mesmo à distância. E isso é importante, essa liberdade que nós temos na nossa nação, de professarmos a nossa fé de forma bem aberta e livre. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça, te agradecer porque é o Senhor que tem nos sustentado. Te agradecer pela Tua Palavra, que é uma verdade para as nossas vidas, que ela nos direciona em todos os tempos, no tempo da alegria, no tempo da tristeza, no tempo das lutas, no tempo da guerra, no tempo da doença, no tempo das intempéries climáticas. É a Tua Palavra, Senhor, que aquieta os nossos corações. Que nós possamos meditar nesse momento, Senhor, e que ela tenha, Senhor, guarida em nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é caminhando como nós temos ao longo do mês de maio. Nós vamos falar sobre a segurança e essa comunhão que há entre nós, nessa caminhada onde um deve encorajar o outro nesses tempos difíceis. E meditando na palavra de Deus sobre esse encorajamento. A palavra de Deus, em muitas passagens, ela nos encoraja a vencermos os obstáculos, a perseverarmos diante dos obstáculos. Este é um salmo muito conhecido de todos, até daqueles que não professam a fé cristã. Não há lugar onde aqueles que não são cristãos, você não encontre num quadrinho, uma moldura de uma casa, um comércio com o Salmo 91. E esse Salmo, nos 4 primeiros versos, nos 5 primeiros versos, diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estará seguro, a sua verdade, pavês e escuro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Numa outra versão diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Então é um salmo muito conhecido de todos nós, cristãos e não cristãos. Muitos utilizam ele como uma oração. Para alguns, o Salmo 91
isso digo para alguns não cristãos, aqueles que não professam Jesus Cristo como Senhor, tem ele como um amuleto, como algo positivo, como algo místico. Mas para nós, como cristãos, nós temos ele como a palavra de Deus, como um ensino da palavra de Deus para as nossas vidas, para a fé que nós professamos. E diante das Escrituras, todas as vezes que nós nos colocamos, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos que ter em mente a seguinte pergunta: aonde Jesus Cristo, ele aponta com os seus ensinamentos? Aonde Jesus pode ser visto? Como lá em Atos 8:34, quando Filipe está evangelizando aquele eunuco, que já conhecia a palavra de Deus, ele pergunta: diga-me por favor de quem o profeta está falando, de si mesmo ou de outro? Então o eunuco está perguntando de quem que o profeta está falando, ele está falando do Messias, Então essa pergunta ela ecoa do Antigo ao Novo Testamento, de quem que está falando, para onde está apontando. Então esse salmo fala de habitação do esconderijo, do Altíssimo, fala sobre descanso, a sombra do Onipotente, sobre o poder que Deus tem. Então habitar significa estar constantemente residindo em algum lugar. E para nós cristãos, esconderijo também é um lugar de refúgio, onde nós nos escondemos de quem não queremos encontrar. E a sombra proporciona descanso, refresco e proteção do calor do dia. A sombra de Deus é um lugar seguro contra os elementos do dia a dia, o medo, o anseio, as angústias. Mas o livramento sempre vem da parte do Senhor. E sempre nós necessitamos que o Senhor nos livre de todo mal. E nós somos encorajados nesse salmo a avançar pelo meio dos perigos, na confiança e na proteção que o Senhor nos concede. Como diz o salmista no verso 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Deus tem um esconderijo? Ele está falando que Deus habita no esconderijo do Altíssimo. Deus está falando que, aqui o salmista está falando que aquele, nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, Deus tem um esconderijo? Aonde fica esse esconderijo? No Salmo de número 27, no verso 5, diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Já no Salmo 31, 20 diz: tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. O salmista está falando que nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse pavilhão, esse tabernáculo, esse habitat, esse santuário, é a presença de Deus, não é um lugar específico, não é o templo, não é um local específico. Esse tabernáculo, esse pavilhão, esse esconderijo, é a presença de Deus em nossas vidas. Assim, o esconderijo não é um lugar, mas é o próprio Deus que está presente em todos os dias de nossas vidas. Então, aquele que se encontra escondido sob a proteção divina, ele ocupa uma posição segura e definitiva. Nós somos encorajados em todos os dias, nós que professamos sermos filhos de Deus, cristãos, aqueles que têm a fé em Jesus Cristo, a fé salvadora, a fé redentora, a fé que direciona os nossos caminhos por meio da Tua Palavra, nós temos essa posição segura e definitiva em nossas vidas, a partir do momento que nós tivemos um encontro com Cristo Jesus. No Salmo 32, no verso 7, diz: tu és o lugar em que me escondo,
Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres canções de livramentos. Nós sempre seremos encorajados a avançar em meio a circunstâncias adversas. Nós somos encorajados a enfrentar, como o salmista descreve aqui, a qualquer momento, a qualquer circunstância. Porque é Deus, de forma definitiva e eternamente, que nos conduz nesse mundo, em meio a turbulências, em meio a circunstâncias difíceis. Não há um cristão só, e ao longo da história não haverá nenhum cristão que não passará por turbulências, por tribulações, por circunstâncias difíceis. Por isso que essa convicção de que o esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é aquele que tem a presença de Deus, ele tem uma proteção eternamente. Não significa que nós não teremos circunstâncias adversas. Não significa que nós não teremos problemas. Significa que nós nos escondemos, nós, entre aspas, estamos escondidos na presença de Deus, porque é Deus que conduz as nossas vidas. É Deus que direciona as nossas vidas. No Salmo 57, no verso 1, diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das suas asas até que passe o perigo. Tempos difíceis, tempos onde só ouvimos notícias de desgraça, de morte, de doença, de crise econômica. Mas a nossa alma, como o salmista diz, se refugia à sombra das asas de Deus. Deus não tem asa, Deus não tem corpo, Deus é espírito. Agora há um contraste quando nós olhamos em relação ao poder de Deus e às nossas fraquezas. Que segurança o homem pode nos oferecer? Que certeza e convicção o homem pode nos conceder? Nenhuma. Se o esconderijo do Altíssimo é o próprio Deus, como é que fazemos para habitar nesse esconderijo? Lá em João 4:24 diz que Deus é Espírito, e importa que os que adorem em Espírito e em verdade. Lá em 1 João 4,15 diz: qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então o próprio esconderijo é o próprio Deus, é a presença de Deus que nos conduz em meio às adversidades. É a presença de Deus que nos faz suportarmos tantas adversidades. Não significa que a presença de Deus vá nos isentar de momentos tristes, de momentos melancólicos, vá nos isentar da doença, mas significa que a presença de Deus nos traz segurança em meio às adversidades. Isso é real para a vida do cristão. Essa presença de Deus que nos conduz, essa presença de Deus que nos faz perseverar diante de tantos obstáculos, diante de tantas circunstâncias difíceis. Irmãos, se nós olharmos para o noticiário do dia a dia, se nós olharmos para a quantidade de problemas que nós temos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, se nós pararmos para olharmos os grandes desafios que temos como pais de criarmos e conduzirmos nossos filhos no caminho do Senhor, se não for o Senhor, se não for a graça de Deus, se nós não estivermos escondidos na presença do Senhor, eu te garanto que nós seríamos como aqueles que não têm a Cristo. Pessoas inseguras, pessoas que não sabem o que vem à frente, sobre o dia do amanhã. Mas nós sabemos que a nossa segurança
a nossa esperança está no Senhor. E nós sabemos que o nosso dia do amanhã está nas mãos do Senhor. Por isso que o salmista fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É necessário, e eu falei nisso no domingo passado sobre o perdão, é necessário para aqueles que querem descansar e estar no esconderijo do Altíssimo, é necessário nós confessarmos Jesus Cristo como Senhor. É necessário nós confessarmos todos os nossos pecados. Lá no Salmo 32, no verso 5, diz: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. Parece redundante, relutante da minha parte, nesses últimos sermões, ensinar que é importantíssimo nós confessarmos os nossos pecados, que é importantíssimo e primordial para as nossas vidas, não para nos mostrarmos como moralmente superiores, ou de forma ética, muito mais superiores às outras pessoas. Mas o confessar, o se arrepender, significa que a presença de Deus nas nossas vidas é real. Significa que nós estamos escondidos debaixo das suas asas. As asas da cruz aberta, onde Jesus Cristo foi crucificado, onde o seu sangue foi vertido e derramado por todos os nossos pecados. Essa presença de Jesus, ela é real nas nossas vidas. Mas para que isso seja de forma mais intensa, para que isso seja de forma bíblica, nós precisamos confessar os nossos pecados. Então, para se habitar no esconderijo do Altíssimo, é necessário confessar os pecados todos os dias. Não tem outro caminho. E o caminho da santidade, para muitos teólogos, se embola no meio de campo simplesmente como algo inacessível, como algo utópico, como algo que já foi conquistado por Jesus. Então a santidade é para alguns, não é para todos. Mas eu te digo, a santidade é necessária na caminhada cristã. Ela é bíblica e ela mostra a importância, porque se Deus é santo, nós somos santos em Cristo Jesus, como alguns eles afirmam, como alguns têm consolidado. Isso é verdadeiro. Não há mais nada que nos condene, nada pode nos condenar mais, porque todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Mas é necessário confessar os nossos pecados para que nós possamos habitar no esconderijo do Altíssimo. É muito importante porque nós, como seres humanos, como falhos, imperfeitos, a nossa arrogância às vezes nos leva a dizer: tudo foi perdoado. E realmente tudo foi perdoado, mas precisa ser confessado também. Porque lá em Romanos 10, o verso 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Não é um confessar e um arrependimento só do novo nascimento, mas é um confessar cotidiano, é um arrepender-se cotidiano, dia após dia, até a volta de Cristo, para não nos esquecermos que todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo. O salmista fala também que a sombra do Onipotente descansará. Que tipo de descanso o salvo terá sobre a sombra do Onipotente? Será que é aquele descanso de não fazer mais nada, não ter mais nenhuma tarefa? Será que é aquele descanso de não ter mais nenhum problema, de não querer mais nenhuma circunstância diversa? Será que é aquele descanso de não ter mais tribulação? Não, não é esse descanso.
é um descanso que a sombra do Onipotente só Ele pode conceder. É um descanso na nossa vida espiritual, na nossa alma. É um descanso que é proveniente da presença de Deus nas nossas vidas. É um descanso e uma confiança, é um descansar em Deus que Moisés sabia muito bem. Lá em Êxodo 33, 14, quando Moisés pergunta, fala para Deus que ele só vai à frente se Deus estiver com ele, Deus fala para Moisés: irá a minha presença contigo para te descansar. A presença de Deus nas nossas vidas traz descanso, irmãos. A presença de Deus nas nossas vidas traz confiança. A presença de Deus nas nossas vidas traz segurança nos momentos da adversidade, das adversidades. Como no Salmo 23, 2 diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É uma afirmação que quem está na presença de Deus, o Onipotente, descansará. Isaías, no capítulo 14, verso 3, diz: no dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, assim você zombará do rei da Babilônia, como chegou ao fim o opressor. Sua arrogância acabou. Irmãos, vai passar. É o que mais nós temos ouvido pelos homens: vai passar esse tempo de quarentena, vai passar esse tempo de epidemia, vai passar esse tempo de tantos mortos dia após dia. Mas eu quero te dizer uma coisa: vai passar. Mas outras coisas virão à frente. Outros desafios, outras dificuldades, outros governantes injustos e tantas outras calamidades. Mas eu quero te dizer que há descanso no Senhor em meio às turbulências, em meio às dificuldades. Devido à evidente certeza da salvação que Deus nos oferece, nós temos que ter essa convicção, como Isaías 28, 12, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério de Deus que vem. Porém não quiseram ouvir. O povo naquela época não queria o descanso de Deus. Estavam opressos, escravos de Babilônia, e não quiseram o descanso de Deus. Mas Deus oferece a todos os seus filhos o descanso. Esse descanso vem na certeza e na convicção de que somos salvos. Esse descanso vem na certeza e na convicção de que Deus sabe para onde está nos conduzindo. Esse descanso e essa certeza e essa convicção vem de que Deus é soberano nos céus e na terra e conduz o seu povo conforme os teus propósitos. Por isso que não adianta se afligir, não adianta remoer, não adianta murmurar, porque o descanso nós temos com a presença de Deus nas nossas vidas. E o descanso maior que nós teremos, irmãos, é o descanso na eternidade. E não olhe aqui o descanso como não fazer nada, uma atividade. Mas o descanso aqui são as preocupações. É a malignidade agindo. É a dor, a tristeza, a adversidade, a expectativa de doenças, de epidemias, de pandemias, de cataclismas, terremoto, maremoto.
Se você parar para pensar de tantos problemas e tantas dificuldades que nós temos nessa terra, aqueles que estão no Senhor vão ter mais convicção ainda de que precisamos descansar no Senhor. Precisamos descansar, queridos. Não adianta querer controlar a vida, dizendo que se você for para a esquerda vai dar certo, se você for para a direita vai dar certo. Você tem o poder das decisões que Deus te concedeu, me concedeu, concedeu a todos nós. Mas antes das decisões, nós precisamos da presença de Deus para fazermos tudo conforme o seu querer. Descansar no Senhor é repousar. Dormir preocupado, sim, mas não ser dominado pela preocupação. Descansar no Senhor é mostrar as nossas fragilidades para Deus. Ele já sabe, mas nós precisamos confessá-las. Nós precisamos declará-las ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é que conduz as nossas vidas. Quando a gente olha para a vida de Jesus, para a caminhada e o ministério dele aqui, Deus Pai prometeu ao Filho estar com ele em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E Jesus passou por momentos de solidão, sofrimentos, momentos onde não tinha onde reclinar sua cabeça, foi insultado, mas a presença de Deus na vida dele era real. Quando olhamos para os discípulos, não foi diferente. Lá em Mateus 28:20 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A vida dos apóstolos não foi fácil. As aflições fazem parte dessa vida. O sofrimento faz parte dessa vida. As circunstâncias adversas, a dor, faz parte desta vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nesta vida que aqui estamos, ainda há descanso no Senhor. Ainda há segurança no Senhor. Essa tem que ser a nossa convicção, que o céu e a eternidade é uma promessa de Deus para o futuro. Mas nos dias de hoje o Senhor continua nos trazendo paz, nos trazendo e demonstrando segurança que temos nele e esperança que Ele depositou em nossos corações. João 16:33 diz: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Num tempo da motivação, no tempo do coach motivacional, no tempo do pensamento positivo, no tempo do encher a autoestima de todos, no tempo de demonstrar que você é forte, no tempo onde as mídias sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp e tantos outros, mostram aquilo que nós não somos. Aquele sorriso na selfie,
não mostra como está a sua alma e o seu coração. Aquela alegria em meio à multidão não demonstra a solidão que muitos têm ao lado de muitas pessoas. O sorriso e a confiança de que você vai vencer nos seus discursos de mídias sociais, geralmente não condizem com a realidade da sua alma e do interior do seu coração. Por isso, que essa falsa realidade que esse mundo propõe vive da incerteza. Agora nós que estamos no Senhor, nós que temos o nosso esconderijo no Altíssimo, descansamos à sombra do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é o nosso refúgio. É nele que nós confiamos e depositamos toda a nossa fé. Direcionamos todas as nossas orações. Porque é Ele que nos conduz a pastos verdejantes. Todas as promessas de Deus para os seus filhos são para desfrute na eternidade. No mundo nós teremos aflições e nós venceremos em muitas vezes, mas nós seremos derrotados em outras. Para o mundo, não derrotados para o Senhor e diante do Senhor. Porque em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Porque já temos a vida eterna. Já temos a convicção, a esperança futura. Longe das aflições, longe da dor, longe do desânimo, longe da morte, que é quando nós estivermos no céu. Por isso, eu quero te encorajar nesses dias difíceis, de que precisamos lembrar das promessas de Deus para a sua igreja e para os filhos de Deus. Estas promessas têm que estar expressas nas nossas orações. De uma igreja relevante para os nossos tempos e para a nossa geração. Se a presença de Deus nas nossas vidas, ela é real, as pessoas vão ver que tem algo de diferente nas nossas vidas. Elas vão enxergar que a igreja faz a diferença nas nossas vidas. Que mesmo em circunstâncias adversas, nós confiamos no Senhor. Nós não nos abalamos de forma a escandalizar aqueles que às vezes nos perguntam: cadê o seu Deus do dia da adversidade? As nossas orações devem expressar a convicção da nossa fé de que habitamos no esconderijo do Altíssimo, que descansamos à sombra do Onipotente, Deus poderoso, de que confiamos num Deus que supre todas as nossas necessidades, de um Deus que nos concede segurança para esse tempo e segurança para a eternidade futura, de um Deus que jamais nos abandona, de um Deus que cumpre tudo o que promete. Por isso que nós confiamos em Deus e desfrutamos da segurança
e da proteção. Desfrutar da segurança e da proteção, irmãos, não significa estar isento de perigos e da morte, que nos aguarda a qualquer momento. Mas temos uma segurança diferente daqueles que estão distantes de Deus, que estão longe do Senhor. Temos convicção, porque assim Ele prometeu nos levar um dia para morarmos com Ele no céu. Por isso, encoraje os seus irmãos. Devemos ser encorajados como igreja, encorajados como a igreja Itapevi a não retroceder, mas como igreja e como cristão a descansarmos, a termos a verdadeira esperança de que essa pandemia, de que esse Covid-19 vai passar. E que muitos outros problemas virão. E eles vão passar. Muitos outros desafios virão. Mas vão passar. Você sabe por quê? Porque a nossa fé não está alicerçada na promessa de homens, mas a nossa fé está alicerçada, segura e confiante de que nós passaremos dessa vida para a vida eterna, juntamente com Jesus. Vai passar, não tenha medo. Simplesmente confie e descanse no Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradecer porque a tua palavra nos encoraja, Senhor, a perseverarmos, a lutarmos em meio a tantas adversidades. A tua palavra não motiva, a tua palavra move-se em nossas vidas por meio do Espírito Santo de Deus. Ela se move de tal maneira, Senhor, que mesmo nas adversidades nós temos paz, que mesmo nas circunstâncias difíceis nós confiamos. Nós não arredamos pé de que este momento vai passar. Não vai passar por causa das promessas dos homens. Não vão passar porque a ciência vai evoluir, vai achar um remédio para todas as doenças. Vai passar porque é o Senhor que conduz as nossas vidas de forma segura, não somente hoje, mas eternamente. Por isso, nos abençoe como igreja em Cristo Jesus. Abençoe os meus irmãos que estão neste momento, Senhor, fragilizados, desencorajados diante das circunstâncias que nós estamos passando, com medo, ansiosos, ó Senhor, angustiados. Derrama da tua graça sobre estas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Traga, Senhor, a paz que excede todo entendimento sobre estas vidas. Que eles tenham convicção e segurança de que todas as promessas que o Senhor fez para o seu povo, o Senhor cumpre e cumprirá todas. É nisso que nós confiamos, é nisso que nós depositamos a nossa fé, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
assustados, com medo daquilo que nós não podemos ver, que nós não podemos perceber. Mas eu quero te lembrar que nós servimos ao Deus do impossível, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tem cuidado de cada um de nós. Então, se você está com medo, assim como eu tenho momentos de medo, não tenha, creia, o Senhor está no controle de todas as coisas. Se você está assustado, não tema, Deus está contigo. Se você está doente, saiba que Ele pode te curar. Se você está passando por necessidades financeiras, materiais, saiba que Ele pode suprir todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. E eu gostaria que você, na sua casa, nesse momento, estivesse elevando o seu coração, o seu pensamento ao Senhor, sabendo que Ele é o Deus do impossível, crendo nisso, tendo plena convicção disso, e pedindo ao Deus do impossível para que a cura para essa doença seja encontrada, para que as coisas mudem. E só Ele pode fazer tudo isso mudar, só Ele pode mudar a nossa situação, a situação do mundo. Então, lembre-se, o Deus do impossível está conosco, Ele é o nosso Pai, e não há nada que Ele não possa fazer, não há nada. Ele não se esqueceu de nós. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Creia, meu querido, creia, lembre-se sempre disso. Deus do impossível. Obrigada, Senhor. Deus do impossível. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, Senhor. Deus do impossível. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.